Merhaba, nasılsınız? Benim adım Fabrício ve Brasilialıyım. E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro de novo. Fala aí galera, Lucas Biguetti aqui. E agora continuando aqui o desafio das 10 semanas, né? Como a gente começou 2 semanas atrás, na verdade, eu com o meu amigo Lucas Biguetti, brasileiro também, poliglota, falando não sei quantas línguas, e a gente estava estudando turco, que isso que foi que a gente começou lá atrás, 2 semanas atrás, e a gente perguntou se alguém de vocês queria estudar com a gente, e eu fiquei muito feliz, muito surpreso também. Mas antes disso, o nosso jabazinho aqui, que é a Alura Língua, né? Que como vocês já sabem, é o braço da Alura Cursos Online de Tecnologia para quem quer aprender inglês. E eu com muito orgulho ajudei a desenvolver a Alura Língua, e lá tem os métodos que eu utilizo e outros poliglotas utilizam para aprender idiomas, né? Então podem ter certeza que foi uma coisa muito bem pensada e você vai poder estudar inglês no seu ritmo. Então é só chegar lá em www.aluralingua.com.br e começar a estudar inglês hoje mesmo. Que muita gente quis estudar, a gente criou um grupo secreto no Facebook, a gente tem 19 pessoas, se não me engano, que se inscreveram para aprender uma língua com a gente nesse tempo de 10 semanas. Comecei o desafio na semana passada junto com o Fabrício e junto com nossos queridos participantes do desafio das 10 semanas. Estou muito contente que mais de 10 pessoas estão participando super ativamente no nosso grupo. Na primeira semana acho que nós tivemos mais de 50 comentários no nosso grupo fechado, onde nós pudemos trocar muitas ideias, recursos, materiais. Isso na verdade dá um boost na minha motivação para aprender turco. E hoje eu queria contar para vocês como é que foram essas 2 semanas e o que a gente vai continuar fazendo daqui para frente. Mas bom, a primeira semana que começou no dia 5 de fevereiro de 2019 não foi realmente uma semana, assim, uma coisa prolongada. Foi uma semana de estratégia, de planejamento, que a gente foi analisando um a um as pessoas que estão participando do grupo secreto do Facebook, que se inscreveram para aprender com a gente. Então essa primeira semana, semana 0, que a gente chamou, não conta realmente grande coisa, pelo menos para quem estava estudando com a gente. Para mim, eu comecei já desde o zero, desde o dia 1, dia 5 de fevereiro, a estudar a sério o turco. E como eu falei no vídeo anterior, a minha estratégia era fazer uma aula, pelo menos, de assimil por dia, talvez 2 se eu tivesse mais facilidade, dependendo de como eu visse que a língua era, adicionar palavras novas no meu Anki, que é o aplicativo de flashcards que eu uso, que eu expliquei também no último vídeo, e fazendo isso pouco a pouco, e foi mais ou menos isso que eu fiz nas últimas 2 semanas, tanto na semana 0 quanto na semana 1, que foi essa última semana que acabou de acabar agora, e agora a gente vai entrar na semana 2. Mas como é que foram realmente essas 2 semanas? É porque turco é uma língua completamente diferente de todas as línguas que já tinha aprendido antes. É uma língua da família turca, né? O Lucas já explicou no último vídeo a família, um pouco sobre a família dessa língua. E bom, eu acabei de mudar para esse apartamento, mudei para cá faz algumas horas na verdade, então hoje foi um dia bem corrido também. Eu estava procurando apartamento na semana passada, mas isso não é uma desculpa. Na verdade, a semana passada eu estudei turco todos os dias, eu não pulei nenhum dia. A minha meta era estudar turco durante 30 minutos. Infelizmente eu não consegui estudar turco durante 30 minutos todos os dias, mas pelo menos eu mantive a consistência e fiz um pouquinho de turco todos os dias. Eu acredito que essa é a chave do sucesso. Pelo menos fazendo um pouco todos os dias. E bom, o que eu fiz? Eu comecei com o Vocabooster, como eu normalmente começo. Então, eu estou agora aprendendo 10 palavras novas por dia. E, bom, na primeira semana eu já fiz as primeiras 70 palavras. Acredito que eu consegui memorizá-las bem, porque as palavras-chave vêm com frases de exemplo. Então, são frases simples, né? Como, por exemplo, eu quero trabalhar, eu quero estudar. Onde você quer trabalhar? Eu quero comer agora, eu quero comer falafel, eu quero aprender turco, eu falo turco, então são coisas que eu tenho certeza que serão muito úteis quando eu começar a conversar com pessoas da Turquia. E realmente é uma coisa totalmente diferente como ela funciona. A estrutura da gramática é totalmente diferente, então a gente geralmente tem sujeito, verbo, objeto, né? Então eu como uma maçã. Eles têm o sujeito, só que o sujeito às vezes é oculto, muitas vezes eles omitem esse sujeito, e aí tem o objeto que vem primeiro, e aí você tem os casos também, e o verbo vai lá no final. E também tem uma estrutura de partículas e sufixos que também é completamente diferente de todas as línguas que eu tinha aprendido. Então, por exemplo, você fala, eu vou com o ônibus, né? Então você fala, ônibus é autobus, e aí autobus le, né? Que é com o ônibus, então fica como ônibus com. E aí o eu vou vai ser gidiyorum. E esse no final, né, a primeira pessoa, então no caso eu vou, eu estou indo. E aí nesse meio, né, que eu falei gidiorum, esse ior
aqui vai ter esse I, porque a vogal anterior é um I. Eles têm esse negócio de construção, que é a harmonia vocálica. Então, por exemplo, como aqui era um I, se for um A ou um I, aqui não vai ser um Ior, vai ser um Ior. Se for um E ou um I, como é nesse caso do Gidiorum, aí vai ser um I. Se for um U ou um O, por exemplo, aí aqui vai ser um U. E se for um E ou um I, aqui vai ser um I. Então eles vão fazendo isso para tudo. Qualquer construção de substantivo, de verbo, de adjetivo, você precisa pensar nessa harmonia vocálica sempre. E mais uma característica de sufixos e partículas que eu comentei é que eles conjugam adjetivos e substantivos. Então, por exemplo, você vai falar, ele era jovem. Então a palavra jovem em turco é genç. Se você vai falar ele era jovem, você fala gençti. Então você conjuga o adjetivo, você coloca meio que o adjetivo no passado para falar que jovem era, fica assim, ou jovem ava, né? Meio que adiciona um sufixo de passado a um adjetivo, que não faz sentido nenhum em português, em inglês, em qualquer idioma que eu tenha aprendido antes. Então, por isso foi mais difícil do que eu imaginava. Eu pensei, bom, para outras línguas eu conseguia fazer 2 lições do Assimil por dia, para o polonês, por exemplo, que eu aprendi isso, que eu aprendi depois do russo, então eu já conhecia uma língua eslava, era mais fácil, às vezes eu conseguia fazer 2 lições do Assimil por dia sem problema nenhum e era tranquilo. Com o turco isso não está sendo possível, assim, a primeira aula foi ok, a segunda já começou mais pesada, da terceira em diante já é paulada. Eu não estou gostando muito do livro da Assimil, eles têm muitas palavras inúteis, muitas lições com palavras inúteis, então tipo, acho que eles são 4 ou 5, eles falavam sobre pescaria ou pescadores, alguma coisa assim que você não precisa disso logo no começo, é uma coisa exatamente o que eu falei no último vídeo, né? Você tem que focar nas coisas importantes, nas palavras que você vai mais usar no começo. E isso tá me deixando um pouco decepcionado, mas eu tô seguindo dia a dia no Assimil. E por causa disso, por causa dessa decepção, porque eu não tô gostando tanto, paralelamente eu tô pegando palavras que eu sei que são palavras já de tempos passados, né, de línguas outras que eu aprendi. Então palavras realmente importantes, como trabalhar, estudar, pegar, achar, eu acho que, né, frases assim também. Então eu tô pegando isso meio que paralelamente e adicionando no meu Anki, nos meus flashcards, para eu aprender isso paralelamente. E bom, agora na verdade eu gostaria de mostrar para vocês aqui o meu Anki. Deixa eu aqui ver se eu consigo. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como eu estou praticando aqui com o Anki. Aqui é meu deck de turco. Vamos lá. Neden İngilizce konuşmak istiyor. Colocar a terminação mesmo para vocês. Istiyorsunuz, eu acho. Bom, a palavra-chave aqui, a vocês, é siz. Deixa eu ver. Neden İngilizce konuşmak istiyorsunuz? Maravilha. Bom, foi devagar, mas estava pelo menos certo. Siz neden İngilizce konuşmak istiyorsunuz? Então aqui eu aperto no OK. İstanbul'da mı yaşıyorsun? İstanbul. İstanbul'da mı yaşıyorsun? İstanbul'da mı yaşıyorsun? Meşgulüm. Meşgulüm. Bom, como vocês podem ver, antes de mostrar a resposta, eu tento pronunciar a palavra-chave e a frase de exemplo em voz alta. Depois que eu vejo a resposta, eu faço isso mais uma vez, eu pronuncio a palavra-chave e a frase de exemplo, porque dessa maneira, se eu falo em voz alta, também eu estou praticando a minha pronúncia, estou praticando a minha audição. Eu acho que ajuda muito a treinar as frases, treinar a tradução das frases em voz alta. E aí, no final da semana 0, né, eu já tinha uma base ali de mais ou menos umas 100 e poucas palavras, eu estava adicionando algo entre 15 e 25 palavras por dia, que foi bem positivo, achei bem legal. E aí, no final da semana 0, eu comecei a procurar pessoas nos aplicativos, que eu falei, esses aplicativos de troca de idiomas, então no Tandem e no HelloTalk, pessoas turcas para começar a praticar, para trocar idiomas, né? Então, a semana 0 eu não falei nada de turco, não usei, claro, eu estava conversando com as pessoas em inglês, assim, só fazendo um approach. Na semana 1, assim, até o começo, meio da semana 1 também, só mais em inglês. No meio da semana 1, que foi essa última semana agora, eu comecei a já jogar palavrinhas em turco, ou então comecei já a me aproximar com as pessoas, já falar o oi, por exemplo, falar em turco, como você tá.
Então eu já estou num nível que eu consigo, acho que agora o meu Anki está com umas 240 palavras mais ou menos depois da semana 0 e da semana 1. Então já é um vocabulário razoável, já consigo me comunicar bem basicamente, porcamente, mas já é melhor do que nada e já está dando uma motivação a mais também, porque eu estou conhecendo pessoas simpáticas, pessoas legais, que dão mais motivação para continuar aprendendo a língua. É lógico que eu preciso do Google Translate, principalmente quando as pessoas respondem, porque muitas vezes elas usam palavras que eu não conheço, ou então às vezes eu tenho que responder, falar, elas perguntam alguma coisa que eu não sei exatamente como que era. Então, por exemplo, eu queria falar que eu vou para academia, eu estava na academia, e eu não sabia como é que era academia em turco. Então eu fui lá no Google Translate e falei, academia, eu já sabia como que fazer a estrutura da frase por causa dessa semana 0 e semana 1 que eu fui aprendendo, seja no Assimil, no livro da Assimil, sites online e seguindo as frases do Anki. Então eu já conseguia mais ou menos construir umas frases. Quando eu estava errado, as pessoas me corrigiam, que também não tem problema nenhum. Bom, nos primeiros 3 dias do desafio, foi basicamente isso que eu fiz. Eu estudei com o Vocabooster todos os dias e também utilizei o Anki para revisar as palavras novas e as frases. Mas na quinta-feira eu decidi baixar o aplicativo Tandem. Normalmente eu espero um pouco mais para começar a tentar usar a língua, a tentar falar com pessoas, mas cada vez que eu começo um idioma novo, eu percebo que, na verdade, quanto mais cedo você começa a praticar, a colocar em prática aquilo que você aprendeu, melhor é, né? Às vezes as pessoas perguntam, Lucas, faz quanto tempo que você aprende russo? Quando, na verdade, a pergunta certa deveria ser, faz quanto tempo que você fala russo? Ou seja, que você já está praticando, né? Então, às vezes as pessoas se surpreendem com a velocidade com que eu aprendo idiomas, mas na verdade o motivo pelo qual eu começo a falar esses idiomas mais rápido é porque eu começo a falar eles mais cedo, né? Eu não espero eu estar preparado, não espero aprender toda a gramática, ter um vocabulário enorme para começar a colocar o que eu sei em prática. Então, já no quarto dia, sabendo menos de 50 palavras, eu baixei o aplicativo Tandem. Já comecei a procurar turcos no aplicativo e felizmente tinha muita gente no aplicativo, muita gente prestativa, muita gente que queria me ajudar. E aí eu comecei a conversar com eles com uma técnica que eu chamo de conversação híbrida. O que é conversação híbrida? As palavras que eu sei em turco, eu falo em turco, as palavras que eu ainda não sei, eu falo em inglês. Então não vou esperar até o momento onde eu sei falar turco fluentemente para começar finalmente a falar turco. Não, o que eu já sei em turco, eu falo em turco, aquilo que eu não sei, eu falo em inglês. Então, no começo das minhas conversas é 99% em inglês, 1% turco, mas já na segunda conversa talvez é 95% inglês e 5% turco. Eu continuo usando o aplicativo, conhecendo mais pessoas e continuo a conversa com aquelas pessoas que eu já conheço e essa balança, né, começa com basicamente só inglês e quase nada de turco e aos poucos vai aumentando cada vez mais turco, cada vez menos inglês, cada vez mais turco, cada vez menos inglês. Agora eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu estou usando o aplicativo. Bom, vamos lá, vou mostrar aqui como eu estou usando o aplicativo. Bom, como vocês podem ver aqui já tem 9 mensagens não lidas. É incrível como as pessoas escrevem bastante nesse aplicativo. A gente tinha um outro aplicativo, o Hello Talk, mas bom, o Hello Talk é bom também, mas acredito que esse também é melhor porque é mais fácil de criar um perfil mais personalizado. Acho que as pessoas, enfim, gostaram do meu perfil e estão me escrevendo bastante. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo, que são as conversas que eu tive nesses últimos dias. Então, por exemplo, aqui abrindo a mensagem aqui do Hussein. Então, como eu disse no começo, mais inglês. Bom, se bem que aqui na verdade já fui mesmo com o Google Tradutor tentando falar com ele em turco. Aqui ele me corrigiu alguns erros que eu tinha feito. Obviamente eu fiz erros porque eu estava usando o Google Translate. Mas isso já mostra que é possível conversar com nativos já logo na primeira semana, pelo menos, se não é possível através de mensagens de voz, é possível por mensagens de texto. Já estou tentando colocar em prática aquilo que eu aprendi
aquilo que eu estou aprendendo com os materiais do VocaBooster. Então tem sido bem legal, eu já estou fazendo alguns amigos, consegui adicionar alguns deles no WhatsApp, que fica mais fácil, né? Você faz amigos lá e depois você passa para uma outra rede social que você usa mais, como o WhatsApp ou o Instagram também. Então eu estou gostando bastante, assim, tá bem interessante. Como eu disse, mais difícil do que eu imaginava, principalmente por causa do livro da Simil também, que não está ajudando muito, colocando palavras inúteis e coisas que não são realmente necessárias logo no começo. Mas de qualquer jeito, tem sido uma língua e tem sido um desafio bem interessante. E bom, espero que o Lucas esteja gostando também. E a próxima semana, que agora que vai começar, que é a semana 2, começou na verdade, né, que hoje é segunda-feira, então já começando essa semana 2 aqui, vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa porque tem funcionado até agora. Não vou começar com aulas ainda, com professores online de conversação, porque eu acho que eu não tô nesse ponto ainda. Entender o turco ainda é bem complicado. Eu vi algumas pessoas que eu tava trocando ideia nesses aplicativos mandaram mensagem de voz e eu entendia palavras, assim. Então eu ainda tenho que treinar bastante meu ouvido, mas com isso a Simil ajuda pelo menos. Então tá mais ou menos ali ok, mas eu vou esperar ainda, né? Com o grego, eu esperei acho que mais ou menos um mês para começar a trocar ideia, para começar a ter professores online. Aqui talvez eu espere até um pouco mais, por causa que a gramática, bem como eu falei, ela é bem diferente de todas as outras, do grego ela era bem mais próxima. Nesse daqui talvez eu precise de mais um tempo para me acostumar, para ter uma conversa realmente voz a voz. Mas eu já estou tentando fazer isso dia a dia, pelo menos por escrita nesses aplicativos ou com as pessoas que eu conheci, que eu levei para os outros aplicativos. E talvez, às vezes, volta e meia uma mensagem de voz ali no HelloTalk ou no Tandem. Mas bom, o importante é que eu continuo bem animado para esse desafio e eu vou continuar fazendo isso passo a passo, dia a dia, e eu vou voltando aqui uma vez por semana, pelo menos, para falar para vocês como que está sendo os desafios, as dificuldades e o desenvolvimento do meu aprendizado em turco, para vocês verem passo a passo como que eu aprendo uma língua.